Esperar o doutor Luiz Otávio entrar de novo para a gente dar sequência à live que a gente estava fazendo. Ele estava falando aí do caso de Brumadinho. Luiz, o pessoal voltando aí. Tem 4 pessoas aí, a gente estava aí com um total de 15. O pessoal entrando aí de novo, os mesmos nomes. Vamos dar um minutinho aí para as pessoas conectarem de novo. Porque o caso, igual o doutor Zé Antônio postou aí agora, por mim eu ficava a noite inteira escutando. E é realmente, eu já tinha escutado algumas questões dessas, o senhor já deu uma outra palestra em outro momento, eu já tinha escutado algumas questões, mas sempre é aquilo, o senhor viveu, participou daquilo ali, né? Então, quando fala, é assim, é de arrepiar, é de falar assim, poxa, que bacana, né? Igual assim, há poucos sobreviveram por milagre. E aí, você deu exemplo de um milagre, né, disso. Então fica aí a sugestão, quem sabe escrever um livro disso, né? Não sei se passa isso pela sua cabeça, mas eu acho que realmente é algo que está ainda, tá vivo ainda dentro da gente. E infelizmente as pessoas ainda não tomaram essa consciência ambiental e a proporção que aquela tragédia causou. A gente está passando por um momento agora, né, de questão. E quando a gente fala do direito ambiental, é um direito que não tem barreiras, né, que não vê barreiras, o meio ambiente não vê barreiras, as coisas vêm pelo ar, pela terra, pelo mar. E a gente está agora vendo a questão do coronavírus, que é um vírus que veio pelo ar, veio do outro lado do mundo, está atingindo aqui, está atingindo o mundo inteiro. E lógico que isso tem uma relação com o meio ambiente, né? Então, Claro. assim, a gente tem que cuidar melhor da saúde do meio ambiente para que a gente possa ter um resultado na nossa vida e o que a gente sempre estuda, né, no direito ambiental, as gerações futuras, né? A gente veio de uma cultura em que era normal tá viajando com os pais, comer um salgadinho e jogar pela janela, né? Que jogar a latinha, criar um passarinho em casa, ter um papagaio. A gente veio de uma geração que não tinha essa cultura com o meio ambiente. E isso estourou, tá estourando. A gente vai esperar até quando isso? Né? E o caso do rompimento é aquilo, para quem talvez tenha alguma crença religiosa, é de pensar assim, poxa, vou dar um impacto de uma vez para ver se vocês acordam, né? E não acorda, e as coisas continuam. Então, hoje a gente já vê, eu vejo meus sobrinhos que sabem lá a cor da lixeira certinho, o que é papel, o que é o plástico, o que é o alumínio, que eu não guardo aquilo de jeito nenhum, eu sempre tenho que ler. E Lê. que é bacana a gente ver isso deles, né? E que tomara que eles levem isso para que a gente tenha realmente uma conscientização ambiental maior e evite, né, se Deus quiser, tragédias do porte do tamanho da que nos assolou há um ano atrás e a de Mariana, que foi em 2015, né, se não me engano. Enfim, então aí já tem aí o mesmo número de pessoas, as pessoas voltaram. De sequência, estava falando lá da questão do gado, né, da conversa aí do meio ambiente. Então, dê sequência aí, porque o papo, a prosa tá legal. Tá. Então, é só para, até indo para um final mesmo, explicar um pouquinho para vocês como é que foi essa investigação, o que a gente chegou, porque nós conseguimos indiciar tanto pessoas jurídicas quanto várias pessoas físicas também. E o que a gente apurou, gente, ao final da investigação? Que, mais uma vez, né, existe um problema no Estado em relação à mineração muito grande. Nós não temos um corpo de profissionais suficientes para conseguir fiscalizar efetivamente todas as barragens. E o Estado, sabendo disso, o que o Estado fez? Ele passou um pouco do seu poder de polícia, ou seja, seu poder de fiscalização, para a própria mineradora, nesse caso aqui. Para os próprios empreendimentos minerários. Ou seja, um automonitoramento deles. Até depois de Mariana, pensando que a própria empresa não poderia ela ficar se fiscalizando, que isso seria um tiro no pé, principalmente com a de Mariana, houve
mudanças legislativas e foi obrigado, então, a criar uma auditoria externa. Ou seja, uma empresa externa também vai checar o empreendimento de forma geral. E isso ocorreu ali em Brumadinho. Aí vocês poderiam pensar assim, ó, não, então, se a própria empresa tem um corpo profissional apto, se a empresa também contrata terceiros para fazer essa fiscalização, para acompanhar ali. Nesse caso, para emitir a chamada DCE, que é a Declaração de Condição de Estabilidade. Então, o que deu errado em Brumadinho, então? Gente, infelizmente, né, as leis às vezes são boas, só que o problema são as pessoas. As pessoas conseguem deturbar as coisas. O que aconteceu lá, Rafael? Só pra, o que a investigação apurou? A lógica, então, dessa DCE, da Declaração de Condição de Estabilidade, era muito boa. E a barragem B1 tinha o positivo, então, dessa declaração. E aí veio o questionamento. Se a barragem tinha uma declaração que falava que era estável, como que ela rompeu? Alguma coisa estava errada. E aí a nossa investigação foi em cima disso. E só para vocês terem uma noção, gente, foi uma investigação quase um ano. E nesse tempo, o pessoal cobrou muito da gente. Isso aí acaba, não acaba e tal. O final da investigação, nós estávamos investigando uma empresa que é uma das maiores do mundo. Né? Então, até nós entendermos como funcionava a própria estrutura das empresas ali, era muito difícil. Tá? Até para a gente conseguir entender. Ao final das investigações, juntando o inquérito policial com o procedimento investigativo criminal do Ministério Público, nós fizemos essa atuação conjunta, deu 85 volumes de investigação. Gente, eu nunca tinha nem chegado perto de um inquérito com 85 volumes de investigação. Só para vocês terem noção, foram 6 milhões de arquivos digitais que nós tivemos que analisar. Porque nós apreendemos 94 dispositivos eletrônicos, ou seja, notebooks, celulares, e de pessoas que tinham um fluxo de e-mails, de troca de mensais gigantesco. Às vezes eram grandes empresários. Pessoas que tinham 100, 500 funcionários à sua disposição. Imagina o que é investigar cada um desses dispositivos móveis. Então, foram 6 milhões de arquivos digitais analisados, Rafael. Então, deu quase 5 terabytes de arquivos. Não, é surreal. Gente, só para vocês terem noção, ficaram 10 policiais militares por conta só de analisar esses dispositivos por praticamente um ano. Eles ficaram por conta por um ano, 10 pessoas. Fora a prova pericial, que era muito complexa, fora nossas investigações de coleta de prova, cumprimento de mandado de busca e apreensão. Então, é um volume de informações que uma pessoa só era impossível conseguir fazer. Tá? Por isso que foi criada essa força-tarefa que, graças a Deus, a nosso entendimento deu certo. E o que nós conseguimos, assim, tem várias nuances, mas de uma forma geral, o que podemos dizer assim, teve um peso muito relevante. Tá? Tem vários aspectos que nós consideramos ali no momento do iniciamento da denúncia, mas uma coisa saltou muito aos nossos olhos, tá? Que era, então, essa declaração ter sido positiva. Fomos investigar, então, profundamente sobre ela. E o que nós descobrimos? O que acontece, gente? Essa declaração, para ser positiva, ou seja, a barragem está ok, ela está estável, ela não vai romper. Existem vários estudos técnicos sobre isso. E um dos estudos feitos por essa empresa, que tinha sido contratada pela Vale, analisou que o fator de segurança dessa barragem, ou seja, esse fator de segurança é quanto que a barragem é resistente para não romper. Então, o fator de segurança é esse. O fator de segurança dessa barragem era de 1,09. Esse era o fator de segurança da barragem. Tá? Nesse estudo dessa empresa, ele falou assim, olha, até 1,05 está ok, ela não vai romper. Aí, ou seja, 1,09 está um pouquinho acima em termos de segurança. Então, ela falou assim, então eu posso emitir a declaração. Mas, pessoal, pasme, esse foi o estudo feito por essa empresa. Nós não conseguimos achar mais nenhum estudo apontando esse patamar de segurança, de fator de segurança. Para vocês terem uma noção, qual que é o fator que a própria Vale utilizava para as outras barragens? 1,3. Para vocês terem noção da diferença do que é 1,09, que era o real da barragem,
para 1,3, só para vocês terem noção, quando a barragem está com o nível 1 redondo, significa que ela está a ponto de romper em qualquer instante. Tá bom. 0,99 significa que ela rompeu. Então, aquela barragem estava com 1,09, enquanto o fator que era utilizado por todos, tanto pela empresa quanto pela Agência Nacional de Mineração, todos os órgãos, era de 1,3. Então, daí, e por que que essa empresa emitiu esse laudo, então, falando que 1,09 era o suficiente? Nós verificamos que existiu verdadeiramente uma pressão da Vale em cima das empresas para que elas atestassem a condição de estabilidade. Por quê, gente? Era muito interessante. A mina continuava funcionando normalmente. Ou seja, uma das fontes de renda ali da Vale estava ativa, estava trabalhando normalmente. Esse laudo era antigo? Exatamente. A questão é puramente econômica, no fim das contas. Mas era muito antigo esse laudo ou não? Era recente? Não, o laudo tinha que ser feito periodicamente. E o último laudo tinha sido feito no final de 2018. Tinha sido feito o último laudo. Ou seja, muito recente. E esse laudo, especificamente da barragem 1, valia pelo menos por 6 meses. Tá? Então, não é que você falasse, mudou totalmente a condição. Não era isso. Nós conseguimos, dentro da análise desses dispositivos eletrônicos, verificar a pressão em cima da Vale. A própria depoimentos falou assim, se eu não assinasse, eu ia perder meu contrato. E aí, outras empresas que tinham essa função de auditoria externa, que analisavam os dados da Vale, quando viram a condição da barragem, falaram, eu não tenho condição de assinar essa declaração. E aí 2 empresas não quiseram assinar. Aí a Vale conseguiu uma terceira empresa que aceitou assinar. E isso tudo nós fomos vendo ao longo das investigações. E quanto mais a gente cavava, mais a gente via essa pressão. Não à toa, a Vale, por exemplo, tinha aquele cálculo de risco monetizado. Ou seja, análise de quanto custaria, quais seriam os impactos do rompimento ali da barragem. Mais do que isso, pessoal, a barragem, a Vale internamente possuía uma tabela das 10 barragens em condição de risco inaceitável. Ou seja, a barragem B1 não era a única que estava nessa situação crítica. A Vale tinha essa consciência que existiam, no mínimo, 10 barragens na situação. A B1, salvo engano, era a 9ª na probabilidade de rompimento, na verdade. E por isso que ao longo das investigações, vocês perceberam, várias barragens do estado de Minas Gerais começaram a ser declarado vamos afastar, vamos acionar o plano aqui de emergência para afastar as pessoas. Vocês lembram disso? Várias estradas foram interrompidas, pessoas saíram. Por quê? Nós descobrimos essa tabela. Nós descobrimos as análises dessas empresas sobre essas barragens. Nós vimos, a B1 não é a única, tem mais barragens na mesma condição. A B1 foi a que rompeu, mas poderia ter acontecido no mínimo em 9 outras barragens. E aí o Ministério Público, entrando com ações civis públicas, conseguiu acionar vários órgãos do governo para que seja então interditado, acionasse os planos de emergência dessas outras barragens. Por isso que ao longo de 2019 nós vimos várias barragens sendo interrompidas as atividades, porque as investigações elucidaram isso. Peraí, não estamos falando apenas de uma barragem, existem mais barragens que estão na mesma situação, até pior do que a B1. Então isso tudo foi levando a crer para que chegasse no final, nós vimos várias pessoas aqui tinham conhecimento dessas informações e não tomaram atitude nenhuma. Então, Luiz, nós entendemos que eles assumiram ali esse risco de produzir esse resultado. Tem uma, deve ser colega sua, eu não conheço, delegada Bianca Prado, fez até uma pergunta aí, que era uma pergunta que estava até soando aqui para mim também. E como estão as outras 9 barragens? E a gente viu ontem a questão de uma barragem, se não me engano, de Ouro Preto. Ela estava dentro dessas 9, complementando a pergunta da doutora Bianca? Sim. Aí todas as barragens foram novamente analisadas. E várias, então, foram verificadas que tinham que ter sido acionado o plano lá de emergência e foram as pessoas deslocadas. A Vale nesse interim. E isso, gente, e tem o lado positivo também da história. Nós estávamos investigando uma empresa multinacional, né? Uma das maiores do mundo. Então, pelo menos, a Vale tinha condições até econômicas, financeiras, para fazer, tem ter know-how, para deslocar essas pessoas todas, para toda essa operacionalização.
Tá? Então, todas as barragens foram verificado qual era a exatidão no nível de fator de segurança delas, ou qual era a real situação de possibilidade de rompimento. Tá? Então, toda a Vale foi fazendo medidas para tentar melhorar as condições dela. Algumas foram mais rápidas, outras mais lentas. Várias ficaram por meses naquele plano no nível 2, no nível 1 de acionamento de emergência. E aí, hoje, por exemplo, exatamente quando o aumento desse monitoramento foi acionado ontem ou anteontem em relação à mina de fábrica. Ela era uma das que estavam também nesse rol. Então, hoje, o Ministério Público, os órgãos ambientais, estão muito mais em cima. E o que aconteceu? Isso foi um outro tema que nós abordamos também. Quando a empresa colocou a DCE como positiva, isso, de certa forma, ludibriou os órgãos públicos. Porque, para todos os efeitos, o órgão público entende. Existe tanto uma empresa, a Vale, quanto uma empresa auditora falando que está tudo ok com aquela barragem. Ou seja, aquela barragem, barragem B1, não é prioridade mais em termos de fiscalização. Existem várias outras barragens, principalmente mineradoras menores, que não têm essa DCE. Então, qual é a prioridade dos órgãos fiscalizadores? Verificar qual que estaria eventualmente negativo ou qual que nem tinha a declaração de condição de estabilidade. Então, isso também corroborou para que as fiscalizações não ocorressem. Ou se ocorresse, de forma muito mais superficial, porque fazia uma falsa impressão que estava tudo ok dentro da mina. Então, isso tudo levou a que nós chegarmos no final, entendendo que várias pessoas que tinham conhecimento dessa situação assumiram o risco de produzir o resultado, e por isso que culminou no encerramento de 16 pessoas físicas e 2 pessoas jurídicas ao final da investigação. Então, Rafael, um resuminho aí, tanto dos crimes ambientais, quanto também de Brumadinho. Igual eu falei com vocês, principalmente curiosidade. Gente, tem demais. Aí dá para escrever um livro mesmo, porque foi um ano de muita labuta para a gente chegar nessas conclusões. Não foi uma tarefa simples, foi muitas discussões, reuniões quase que semanais. Todos os dias nós trabalhávamos horas em relação a Brumadinho. E isso com pressão da mídia, pressão até dos familiares, por quê? Querendo uma resposta. Nada mais justo também do que uma resposta. Só que aquela situação era tão complexa que precisava de uma investigação mais aprofundada. E essa investigação levou a outros fatores também em relação à análise das outras barragens. Eu acho que foi bem interessante, foi muito importante para nós. Tá? Então, acho que não só as vítimas ganharam uma resposta, como toda a população de Minas Gerais, eu acho que viu uma resposta, e até do país mesmo, viu a resposta que nós demos ali. Então, doutor, eu acho que assim, é um caso. O objetivo do projeto é uma prosa, né, para aguçar a curiosidade, mas como uma boa prosa mineira, a gente sempre estende, sempre tem uma curiosidade a mais. É difícil um trabalho árduo desse de ano resumir em uma live, né? Mas que fica aí o gostinho para as pessoas conhecerem, procurarem inteirar mais sobre o trabalho da Polícia Civil, do Ministério Público, sobre o meio ambiente, até o próprio trabalho dos advogados que atuaram ali. Tem advogados de grande valia ali, que estão fazendo ainda, né? O difícil ainda está por vir também, um grande trabalho. Eu tenho liberdade, conheço alguns que atuam no caso, mas não tenho atuação no caso de Brumadinho. E sei que é um trabalho complexo e desafiador para todas as áreas. Polícias, bombeiros, Ministério Público, advogados, magistratura. É um trabalho que é um caso inédito. Não vamos falar inédito porque teve o de Mariana, mas com uma proporção bem inferior ao de Brumadinho. E eu acho também que o de Mariana não teve uma força-tarefa tão grande assim. Então, assim, agradecer pela essa primeira palestra aí do projeto Prosa Penal, que a gente consiga estender esse trabalho, falar outras vezes, as pessoas gostam. A gente teve participação aqui, que eu vi de grandes advogados, promotores, né? Eu vi 2 aqui, delegados de polícia, eu vi alguns também. Então, alunos, né? Policiais, parece que tem policiais da delegacia também de meio ambiente que participaram da live.
Eu gosto sempre de mencionar, foi um colega nosso, e também é o segundo convidado aí da prosa penal, que é o Dr. Pablo, que é promotor de justiça e é um morador de Brumadinho. Ele vivenciou de perto ali, né? O Pablo tá online aí. Ele vivenciou de perto essa angústia que o senhor está mencionando, como também essa boa ação das pessoas da comunidade e ao redor, né? Então, talvez depois a gente faça uma outra prosa aí do senhor com o Pablo, mas o Pablo até mais como morador ali de Brumadinho, né? Que eu acho que pode trazer para a gente um pouco disso. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Espero que a gente possa colaborar aí com essas prosas por um pouco de conhecimento e por um pouco de cultura para as pessoas, principalmente, conscientização é a palavra, né? No que diz respeito ao meio ambiente, que são de pequenas ações que a gente chega a algo grandioso. São aquilo, mas eu sozinho não vou mudar o mundo. Mas se cada um plantar a sua sementinha, a gente vai conseguir um resultado legal. Eu acho que a gente tem que deixar de lado, às vezes, essa cultura de eu sou advogado, ele é promotor, ele é delegado, e falar, peraí, nós temos um bem em comum. Cada um fazendo a sua... Eu como advogado, posso não concordar, às vezes, com a atuação do Ministério Público, ou da polícia, ou do Poder Judiciário. Mas eu tenho que respeitar e ser respeitado. E ter um livre trabalho ali para que a gente possa, juntos, chegar a uma cultura, a uma conscientização e a uma responsabilização e responsabilidade de cada ser. Eu acho que só assim a gente almeja. Eu sou um grande sonhador, mas eu acho que é só sonhando que a gente vai conseguir realmente dar um passo de cada vez. E como eu e o senhor somos professores, nós temos essa missão, esse dever de educação e de conscientização, principalmente dos nossos alunos. Se a gente conseguir lá, de 100 alunos, um grande percentual saindo e fazendo com afinco e com dedicação, quer seja advogando, quer seja como delegado de polícia, como policial, cobrando dos políticos, a gente vai ter um resultado melhor nessa política criminal. Quem sabe essa lei que veio em um momento bom, é boa, mas precisa melhorar, talvez com prosas assim ela tenha um passo a mais aí no futuro. Eu que agradeço, doutor Rafael, pelo convite aí. Mantenho à disposição. A Polícia Civil também está de portas abertas aí, caso queiram denunciar, caso queiram reivindicar alguma coisa em relação, principalmente ao meio ambiente, estou lá com portas abertas. E é um prazer, eu acho que é isso. Eu acho que a nossa ideia é principalmente trazer uma conscientização. Eu acho que se a gente conseguisse isso, já estaria qualquer objetivo nosso, principalmente no que se refere ao meio ambiente, já estaria preenchido. Tá? Então, a gente correr atrás aqui para cada dia estudar mais, aprofundar e tentar espalhar essas notícias, informações para o maior número de pessoas possível. Então, parabéns pelo projeto aí, que dê muito sucesso, que vai dar certo. Eu já vi os nomes, conheço alguns, então tenho certeza só gente de alto calibre ali. Não, esse mês é o primeiro mês, né? A gente está aí, a palestra na semana que vem com o Dr. Pablo falando sobre o Ministério Público, Juizado Especial Criminal. Depois vem o Dr. Zé Antônio falando do porte de arma e o porte de trânsito, que hoje tem aí uma confusão disso, muitos atiradores andando armados, achando que tem o porte de arma, né? Depois a gente tem um colega do senhor, Dr. Flávio Grossi, que vai falar com a gente lá sobre o caso Ana Hickman, que foi um caso de repercussão também. E por fim, o professor Luciano Lopes, que vai falar com a gente sobre a questão aí da não criminalização do ICMS, que hoje está batendo na porta aí dos empresários também, e algumas celeumas pouco estudadas e pouco difundidas. Então, mais uma vez, obrigado a todos que participaram, e o que tiverem de dúvida pode mandar aí para mim direct, para o doutor Luiz Otávio, sempre chamo de Luiz Paulo por causa do Paulão. Luiz Otávio, pode mandar aí no direct dele também. Eu estou tomando essa liberdade de falar, mas eu sei que é uma pessoa muito receptiva e o que puder ajudar, eu sei que vai estar aí de portas abertas aí. Da mesma forma, gente, uma boa noite para todos. Boa noite. À disposição também. Obrigado mais uma vez, até mais.